Olá e bem-vindos a mais uma edição do Eco África. Eu sou Dália Langa e estou em Maputo, Moçambique. É ótimo tê-los conosco. Temos hoje 25 minutos de histórias ambientais emocionantes para contar. Desta vez, vamos investigar. Como fazer algo útil e belo com pontas de cigarro? Porque vale a pena converter as motos convencionais em veículos elétricos. E como a energia solar está a ajudar as pequenas empresas a prosperar no Mali. Esta semana começamos na África do Sul, com animais que são frequentemente esquecidos, mas essenciais para manter a natureza em equilíbrio. Sapos. E à medida que o tráfego rodoviário aumenta, torna-se cada vez mais difícil mantê-los a salvo. Felizmente, eles têm alguns ajudantes. Vamos ver. Numa noite chuvosa, a maioria das criaturas procura abrigo. Mas aqui perto da cidade de Cabo, estes sapos querem cursos de água para se reproduzirem. A viagem é perigosa. Por isso, Suzy J. Cool fundou a organização Toad Nuts. Ela e outros voluntários passam a noite a patrulhar as estradas para garantir que os sapos atravessam em segurança. Este é um sapo leopardo ocidental, uma espécie em risco de extinção e emblemática para a biodiversidade desta região. Só se encontra esta criatura na cidade do Cabo e é por isso que é tão especial. Ajudamos-los, senão eles seriam mortos nas estradas. São muito bonitos. Os voluntários usam uma aplicação para registrar dados sobre o tamanho, sexo e direção dos sapos. Depois são libertados perto das lagoas onde se reproduzem. Não posso impedir todas as coisas que correm mal no mundo, mas posso fazer a diferença no meu próprio quintal, que está a desaparecer. Cada animal que salvamos pode fazer a diferença. Depois de analisar os dados de múltiplas fontes, o Fundo de Educação Ambiental da cidade de Cabo designou vários locais para a construção de passagens subterrâneas que mantêm os anfíbios a salvo. Sabemos que a mortalidade rodoviária de sapos leopardos ocidentais é um dos maiores impactos sobre a população. Este projeto piloto foi baseado no trabalho realizado na Europa. Os tanques de reprodução de sapos estão espalhados pelas áreas suburbanas. A cofundadora de Toad Nuts, Alison Faraday, quer que os locais acompanhem a situação. Os carros são uma das ameaças. As piscinas e animais de estimação são outras. À medida que nos aproximamos da época dos sapos, gostamos de fazer eventos para o público. A ajuda das pessoas é uma espécie de empatia por estes animais. As rãs não são mamíferos, por isso temos realmente de encorajar as pessoas a identificarem-se com as rãs e a conservá-las nos seus jardins. A perda de habitat é uma preocupação. A organização está a travar uma batalha para travar a expansão desta estrada suburbana. Se for construída, vai atravessar 3 tanques de reprodução. Os ambientalistas dizem que questões como estas não são exclusivas da cidade de Cabo ou do sapo leopardo ocidental. Globalmente e na África do Sul, perdemos cerca de 70% dos nossos habitats de zonas úmidas. Há tantas espécies de sapos ameaçadas. É realmente importante que as protejam não só do ponto de vista destas espécies, mas também do ponto de vista do abastecimento de água e da proteção contra inundações. Cerca de 40% das espécies anfíbias do mundo estão em risco.
Embora seja uma questão global, estes voluntários estão determinados a fazer a sua parte e a manter vivo o sapo leopardo ocidental. São surpreendentemente giros. Mas agora passamos da vida selvagem para um mau hábito humano. Fumar não é apenas prejudicial para a sua saúde, é também mau para o ambiente. Uma jovem mulher na Bélgica teve uma ideia muito inteligente que envolve pontas de cigarros. Fizemos-lhe uma visita para o Faça Sua Parte desta semana. Os cigarros são terríveis para a saúde, são devastadores para o meio ambiente. Uma ponta de cigarro contém 4.000 produtos químicos tóxicos, o suficiente para poluir 500 litros de água. E cada uma leva 15 anos já a decompor-se. Poderia este resíduo comum ser utilizado para fazer algo útil? A designer sediada em Bruxelas, Audrey Spire, encontrou uma forma. Estudei micorremediação, que é uma técnica para despoluir zonas industriais utilizando culturas de cogumelos. Selecionei tipos de fungos que neutralizam os poluentes das pontas de cigarro. Primeiro, ela mistura as beatas com palha e cânhamo que foram atadas com os poros de fungos. Eles digerem as beatas de cigarro e absorvem os seus resíduos tóxicos. No prazo de 2 semanas, a palhagem torna-se uma massa maleável. O material pode crescer e endurecer por mais de 2 meses no molde em formato de cinzeiro. Depois, é seco. O cinzeiro grande contém cerca de 150 pontas de cigarro, algumas das quais ainda são visíveis. Gostaríamos de trabalhar com festivais, restaurantes, bares, clubes noturnos e locais onde há muitos fumadores. O nosso objetivo é sensibilizar os fumadores. Esperamos encorajá-los a deitar fora as suas pontas de cigarro nos locais onde se encontram os nossos cinzeiros e depois vamos decompor as suas beatas. Audrey Spire planeia agora ver o seu material com base em fungos que pode ser utilizado como uma forma de isolamento ecológico na indústria de construção. É uma ideia com um futuro promissor para o meio ambiente e para a sua startup. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Regressamos agora à África, onde aqui no Uganda e no vizinho Ruanda as estradas são invadidas por motociclos. Mas no futuro o barulho que fazem poderá ser menos irritante, porque são cada vez mais alimentadas por eletricidade. Assim, tornam-se mais silenciosas e amigas do ambiente. Fomos dar uma volta em Kigali. Este é um momento importante para Eric Tuishime. Hoje, o mototaxista de Kigali está a encher o seu depósito de gasolina pela última vez. Em breve, trocará o seu motor a combustão por um elétrico. Operar uma empresa de transportes utilizando uma moto velha como a minha é realmente difícil. Estraga-se muito, por isso às vezes tenho mais despesas do que lucro. É por isso que estou a convertê-la numa moto elétrica. Mas os custos operacionais não são a única preocupação. Eric Tuishime conduz um mototáxi há 7 anos e está consciente da poluição que provoca. Por isso, ficou satisfeito por aproveitar um projeto da Autoridade de Gestão Ambiental do Ruanda em cooperação com o programa da ONU. O seu objetivo é eliminar os motores tradicionais e equipar as motas com energia elétrica. Isso é feito nesta oficina em Kigali. Eric Tuishime recebeu um empréstimo da sua cooperativa de táxis para cobrir o custo de 680 euros. São 3 meses de salário, muito dinheiro para um pequeno empresário. Mas vale a pena o investimento. Não precisa de combustível.
não têm de pagar eletricidade, custos que eram mantidos pelo mototaxista. Portanto, para eles é um benefício. E por enquanto a manutenção é gratuita. Até o momento, cerca de 100 mototáxis foram adaptadas e a procura está a crescer. Estou a receber um grande número de encomendas não só de veículos elétricos novos, mas também de reequipamento de antigos. Ruandeses e pessoas de países vizinhos telefonam-me a perguntar sobre o produto. Após algumas horas, a transformação está completa. A moto de Tuishim funciona com 2 baterias. Cada uma fornece energia para cobrir cerca de 60 quilômetros. Uma vez vazias, podem ser trocadas por baterias carregadas num ponto de recolha. As baterias vazias são recolhidas por um caminhão alimentado a energia elétrica e carregadas numa central. Uma carga custa cerca de 76 cêntimos de euros. Após cerca de 30 mil quilômetros, o investimento começa a compensar. Cerca de 50% das motas licenciadas no Ruanda são mototáxis. Até 2026, a Autoridade Ambiental do Ruanda quer ver pelo menos metade desses veículos convertidos em mototáxis elétricos. Se todas as motos fossem convertidas à energia elétrica, seríamos capazes de poupar cerca de 9 milhões de francos por ano, isto é quase 45% da quantidade total de combustível fóssil que estaríamos a poupar. É certamente vantajoso para condutores como Eric Tuishim. No passado, quando andava na minha moto a gasolina, todos olhavam para mim e abanavam a cabeça por causa do fumo. Agora já não é um problema. Outra loja de reequipamento abrirá em Gisenyi. Espera-se que os mototáxis na cidade de Goma, na República Democrática do Congo, também escolham esta alternativa mais limpa. Que grande ideia! Adoraria dar uma volta numa daquelas motos elétricas. Falando ainda neste tema, a Europa também desenvolveu novas soluções para a mobilidade urbana ecológica. E enviamos um dos nossos repórteres de Berlim para descobrir como as grandes cidades europeias estão a trabalhar em cidades inteligentes. Rush hour in Berlin. Hora de ponta em Berlim. Esta é a realidade de conduzir numa cidade. O tráfego provoca perda de tempo e frustração. Mas existem soluções. Carros voadores, autoestradas subterrâneas, transporte de pessoas para outra realidade e viagens de foguete de 50 minutos à volta do mundo. Todos estes conceitos parecem um pouco distantes. Quero ver que soluções de mobilidade ainda estão por vir. Como nos moveremos pela cidade no futuro? Para saber isso, vamos levá-lo de Berlim aos Países Baixos. Amsterdão é considerada a capital mundial de ciclismo. 63% dos habitantes usam bicicleta diariamente. Mas isso não significa que os holandeses não tenham problemas com carros. Este é Stefan von Dijk. Ele é chefe da inovação do AMS, que significa Instituto de Amsterdão para Soluções Metropolitanas Avançadas. Onde vê os maiores problemas com a maneira como nos movemos nas cidades de hoje? Bem, se olhar para as cidades em que vivemos agora, e Amsterdão em particular, ainda somos viciados em veículos e carros com motor a combustão. Em todo o mundo, especialmente nas cidades, as pessoas movem-se de A para B. O que ainda vemos é muita poluição sonora, do ar, emissões e congestionamentos. E, no final das contas, se parar para pensar em todo o mundo, o tráfego automóvel geralmente é causado por má gestão.
Boris Kok é responsável por testar semáforos inteligentes no distrito de North Holland. Semáforos que podem falar com carros. Parte da mobilidade inteligente é que digitalizamos a infraestrutura e conectamos tudo entre si. Para mostrar como funciona, pode explicar-nos melhor? Sim, o que estamos a experimentar são semáforos inteligentes. Estimamos que se possa obter 15% mais eficiência ao se atravessar um cruzamento. Para tornar o fluxo mais eficiente, podem criar-se grupos de veículos em pelotões. Eles formam um pelotão através da comunicação entre si e também comunicam o semáforo que se estão a aproximar. Assim, vários caminhões podem passar no semáforo verde, o que economiza combustível. Após um caminhão grande que pare, pode gastar 1 litro de diesel só no arranque. Enquanto Boris Kok está a desenvolver o sistema de gestão de tráfego automóvel do futuro, o AMS está a trazer um conceito antigo de volta. Como será a mobilidade na cidade inteligente do futuro? É uma questão bastante interessante. Se olharmos para o desenvolvimento da mobilidade, ainda é algo que é muito difícil de prever. Mas podemos projetar e pensar sobre a cidade onde gostaríamos de viver. A combinação de soluções de mobilidade é provavelmente o melhor passo. Precisamos de novos conceitos e novas ideias, e uma delas é um barco inteligente. O que é um barco inteligente? O conceito dos barcos inteligentes tem a ver com o facto de serem um sistema autônomo. Estávamos a pensar em como poderíamos revitalizar a antiga infraestrutura de Amsterdão e também em outras cidades com canais. Tentamos trabalhar em um sistema que pudesse operar 24 horas por dia. E por quê? Porque muitos dos serviços de logística, se deslocarem à noite, podem desempenhar mais eficácia. Ali na garagem, o protótipo de um barco inteligente está a ser construído agora. O que torna este barco inteligente? Esse é o segredo deste barco. Ele tem sensores para garantir que usa todos os dados recolhidos para navegar de forma segura na cidade. O sistema LIDAR usa um laser para olhar a volta do barco. Basicamente, ele visualiza a área, mas também tem câmeras. Estas câmeras são usadas para obter uma imagem do que está a acontecer na água. Pode ser usado para transportar pessoas pela cidade, para que as pessoas tenham vistas bonitas, mas pode também transportar lixo, mercadorias ou outras coisas. É um barco elétrico, certo? Mas como se carrega? Neste para-choques existe um prato e quando o barco se aproxima o suficiente do outro prato, ele começa a carregar. Por que é que esta não é apenas uma solução para Amsterdão? Existe interesse por parte de Estocolmo, de Londres, de Paris e de Singapura. De todos os sítios com canais estão a ser usados para a movimentação de mercadorias de forma muito limitada. Portanto, todas as cidades com rios ou canais podem usar estas soluções. O AMS prevê que barcos inteligentes como este possam tornar-se uma sensação no mercado até daqui a 5 anos. A partir destas novas formas de gestão do tráfego na Europa e África, olhamos agora para a produção de energia. A energia solar tem um enorme potencial em África. No entanto, o sol ainda não está a gerar tanta eletricidade como poderia. A próxima reportagem no Mali mostra-nos como mesmo pequenos passos podem ter um enorme impacto. Estes jovens estão a adquirir habilidades que lhes vão abrir portas. Aqui nesta alfaiataria em cobre, aprendem a fazer roupa. Kassim Sanogo ensina a costurar trajes tradicionais. Montei esta oficina para ensinar os jovens a costurar.
A falta de opções aqui significava que tinham que ir para outros sítios aprender habilidades. O centro de negócios permite que aprendam ofícios aqui mesmo. A energia solar tornou isso possível, uma vez que fornece eletricidade à alfaiataria de Sanogo e aos demais estabelecimentos desta pequena área de negócios construída por uma ONG internacional. O seu objetivo é melhorar as condições de vida e lutar contra as alterações climáticas. Isso inclui ajudar as pessoas nas áreas rurais a desenvolver habilidades. Fazer parte do centro e ter acesso à eletricidade a um preço acessível significa que muito mais é possível. A sua conta de energia ronda os 15 euros mensais. Isso cobre a oferta de oportunidades vocacionais para 30 jovens do Mali. Esta área de negócio verde em Coure foi inaugurada há 2 anos. Graças a um fornecimento constante de eletricidade, este carpinteiro pode ser mais produtivo. 15 pequenas empresas já se estabeleceram aqui, incluindo uma estação de rádio comunitária. E pela primeira vez, as pessoas podem fazer gelo, que pode ser usado para manter os alimentos frescos. Lídia Ongoiba é a responsável pela manutenção dos equipamentos solares que substituíram os antigos geradores a combustão. O sistema produz em média cerca de 40.000 kWh por ano. Isso é o suficiente para manter mais de 400 frigoríficos a funcionar. A energia gerada pelos painéis solares é mais do que suficiente. E se houver superprodução, acho que acabará por equilibrar-se porque nem todos os negócios foram estabelecidos ainda. Todas as estruturas aqui são bioclimáticas e foram construídas de argila e pedra natural, usando a técnica de abóbada núbia milenar. Isso mantém os edifícios frescos em dias de muito calor e quentes à noite. A 150 km a norte de Coire, em Diaramana, surge uma nova área de negócio verde. Os painéis solares ainda não foram instalados, mas em breve Sumaila Fan fará aqui mobiliário escolar. Estou ansioso para usar outras máquinas, mas não tenho eletricidade suficiente. Não se pode operar estas máquinas com o gerador que eu tenho. Gregor Argeili supervisiona o projeto. Existem já 4 locais semelhantes no Mali. A ONG francesa tem planos de desenvolver outros nos próximos anos. O ponto central da ideia é incentivar as pessoas e envolver membros da comunidade no processo de instalação da infraestrutura. Isso é muito importante. O nosso objetivo é também apoiar o desenvolvimento sustentável e o acesso à energia limpa para todos até 2030. De volta à alfaiataria de Coure, Maniene Sangara aprimora as suas habilidades. A oportunidade de aprender um ofício deu-lhe perspectivas de futuro. Depois de terminar a formação, quero montar a minha própria alfaiataria. O meu marido é professor, então, se nos mudarmos, posso fazer isso noutro lugar. A energia solar permitiu que pessoas como Kassim Sanogo abrissem uma loja perto de casa. Eliminar a necessidade de se mudar para as cidades para trabalhar pode ajudar a conter o êxodo rural. Bem, esperamos que o programa desta semana lhe tenha dado algumas ideias sobre como podemos tornar o nosso planeta mais verde. Cada detalhe conta. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. É tudo por hoje. Eu sou Daya Langa, a partir de Maputo, Moçambique. Não se esqueça de se sintonizar novamente na próxima semana. Até lá, fique bem.